E na semana passada, algumas das principais autoridades brasileiras estiveram no Fórum Econômico Mundial na cidade de Davos, na Suíça. Esse evento é considerado uma das principais vitrines para a apresentação de propostas para as áreas de economia e investimentos. E o estado de São Paulo esteve lá com uma comitiva liderada pelo novo governador Tarcísio de Freitas. Então, para entendermos melhor como foi essa viagem, os impactos e os resultados que ela pode trazer, nós vamos conversar agora com o secretário de Negócios Internacionais do estado de São Paulo, Lucas Ferraz, a quem agradecemos demais pela participação. Secretário, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Boa noite, ouvintes, telespectadores da Jovem Pan. Boa noite, Daniel. Boa noite, Lívia. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Perfeito. Para começar essa entrevista, esse bate-papo, gostaria de pedir, por gentileza, que o senhor fizesse um resumo da participação da comitiva do estado de São Paulo em Davos, Fórum Econômico Mundial. Sabemos que Tarcísio de Freitas, governador, participou de vários encontros, várias reuniões bilaterais na casa das dezenas. Inclusive, queria saber qual foi a avaliação desse período, há tratativas em relação a investimento, quais são as áreas que o estado de São Paulo poderá receber recursos internacionais nos próximos anos? De fato, Daniel, foi uma agenda muito intensa. Nós tivemos 4 dias, de agenda em Davos, foram cerca de 38 encontros, então uma agenda realmente extensa. O governador Tarcísio muito demandado, por vários dos presentes no Fórum de Davos. Inclusive tivemos em algum momento desistir de algumas reuniões por falta realmente de espaço, mas conseguimos, eu acho que com sucesso, apresentar as principais oportunidades hoje do estado de São Paulo. Foram reuniões com fundos soberanos, o fundo do Catar, o fundo de Singapura, foram reuniões com mais de 20 CEOs globais de empresas, foram reuniões com autoridades, presidentes de bancos multilaterais, como é o caso do BID, o vice-presidente do Banco Mundial, o presidente do JBIC, foram reuniões também com autoridades de instituições multilaterais, como é o caso da OCDE, o secretário-geral Matthias Cormann, com também a diretora-geral da OMC. Enfim, foram reuniões importantes onde pudemos apresentar o portfólio hoje de investimentos, de projetos de investimento em São Paulo, como é o caso, por exemplo, do Rodoanel, como é o caso de concessões, PPPs, envolvendo estradas, envolvendo ferrovias, envolvendo portos, aeroportos, enfim, uma gama de projetos. E também, evidentemente, ressaltar que o governador Tarcísio tem uma agenda de desenvolvimento econômico, que eu diria do estado da arte, ou seja, há uma preocupação muito forte com a inclusão social, há uma preocupação muito forte com o tema da sustentabilidade, e há uma preocupação muito forte com a questão também da educação. Então, todos esses temas foram tratados, o caso da educação especificamente, com companhias como Microsoft, como Amazon, como a Meta, que hoje desenvolve ferramentas de tecnologia da informação voltadas para ensino de crianças e adolescentes, enfim, uma gama de temas que foram tratados, e entendemos que alguns investimentos, inclusive, foram anunciados nessas bilaterais. É claro que não convém a gente expor aqui a empresa, são informações sigilosas, mas, de uma forma geral, para vocês terem uma ideia, nós conversamos, eu diria que com algum conservadorismo até, com empresas que investiram algo da ordem de 100 bilhões de reais nos últimos 5 anos, no estado de São Paulo, e apresentamos projetos também que ultrapassam essa cifra. Falamos de privatizações, sim, falamos de Sabesp, falamos de EMAI, e várias empresas e vários fundos soberanos, como eu disse, se mostraram interessados. Agora, secretário, o senhor mencionou a questão da sustentabilidade, eu quero puxar a próxima pergunta nesse sentido. E, inclusive, essa preocupação com a sustentabilidade, com a economia verde, foi principal foco do Fórum Econômico lá em Davos. E tanto é que na comitiva presidencial, a ministra de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, teve tanto destaque
como teve também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A gente está falando de São Paulo, que é o estado mais rico do país, uma das maiores cidades do mundo, o que por si só já é um atrativo para potenciais investidores. O que São Paulo levou na bagagem em termos de preocupação com a sustentabilidade, economia verde, para atrair a confiança desses investidores? E o que São Paulo trouxe para casa de perspectivas de investimentos a partir disso? Muito bem. Primeiro, eu acho que precisa ser dito que o governador Tarcísio, mesmo na sua época de ministro da Infraestrutura, ele sempre pautou, os seus projetos de investimento muito baseado no tema da sustentabilidade. Então, na verdade, o que nós fizemos aqui é dar continuidade, de certa forma, a uma agenda de sustentabilidade defendida pelo próprio ministro aqui no âmbito do estado de São Paulo. São Paulo, como você disse, Lívia, concentra 1/3 do PIB nacional. Se fosse um país, seria a 3ª maior economia da América Latina, 21ª maior economia do mundo, um mercado consumidor de cerca de 45 milhões de habitantes, ou seja, São Paulo com mão de obra qualificada, ou seja, com a matriz energética limpa, como eu já falei, ou seja, São Paulo concentra vantagens comparativas muito relevantes. E nos projetos apresentados pelo governador Tarcísio, são projetos que eu diria também do estado da arte, ou seja, em termos de sustentabilidade. São projetos que contêm provisões relativas a práticas de ESG, mecanismos de compensação de emissão de carbono. O governador também conversou bastante, sobretudo com as instituições multilaterais, sobre a possibilidade de emissão de instrumentos de finanças verdes. O governador tem a ideia de emitir bônus, de que o Estado de São Paulo emita bônus, chamados bônus verdes, para captação de recursos e investimento em preservação ambiental. Ou seja, toda essa agenda foi apresentada e as reações foram as mais positivas possíveis, Como eu disse, trata-se de uma agenda no estado da arte, daquilo que chamamos de uma agenda moderna de desenvolvimento econômico. Então, a reação foi muito positiva e, como eu disse, tivemos já anúncios de investimentos importantes aqui para o estado de São Paulo. Agora, secretário, imagino que o governador e o senhor vejam o Fórum Econômico Mundial justamente como uma oportunidade para avançar nessa agenda internacional. Essa é uma realidade? Nos próximos 4 anos vocês vão tentar buscar recursos no exterior, buscar expertise internacional para agregar as muitas práticas que serão implementadas nessa gestão. Além disso, eu gostaria de saber se o senhor pretende montar escritórios no exterior. É uma prática adotada por algumas cidades e alguns estados, Não tenha dúvida, Daniel. Pretendemos sim, quer dizer, o governador ele tem uma orientação muito clara, de usar a Secretaria de Negócios Internacionais, lembrando que antes ela se chamava de Relações Internacionais, e essa mudança de nome não foi à toa, quer dizer, nós acrescentamos uma dimensão econômica, nessa antiga Secretaria de Relações Internacionais, que estava ali muito focada naquilo que a gente chama de paradiplomacia, que também são temas importantes, receber, enfim, agendamento com embaixadores, com cônsuls, montar a agenda externa do governador, tudo isso continua sendo bastante importante, memorandos de entendimento, protocolos e etc., mas agora nós acrescentamos a dimensão econômica na secretaria. Então a secretaria será uma alavanca a mais de crescimento para o Estado. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai aumentar o grau de inserção. Nosso objetivo é aumentar a inserção internacional do Estado de São Paulo por meio de 2 grandes vetores, a promoção comercial e a atração de investimentos. E sim, a questão dos escritórios internacionais é uma questão importante. São Paulo hoje tem 4 escritórios internacionais, eu diria que é um número muito pequeno, dada a dimensão do Estado de São Paulo, e o nosso objetivo é, primeiramente, estudar os escritórios já existentes, entender exatamente qual é o retorno que eles estão trazendo e, a partir daí, pensar numa expansão do número de escritórios para promover o comércio e a atração de investimentos para o Estado de São Paulo.
Agora, secretário, na semana passada, se não me engano, na quinta-feira, nós trouxemos uma informação aqui no Jornal Jovem Pan de que o governador Tarcísio de Freitas havia anunciado que o Estado deve incluir aulas de programação nas escolas públicas a partir do ano que vem, a partir de 2024. E que esse avanço seria fruto das relações com grandes empresas de tecnologia que foram feitas ao longo desse fórum em Davos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais detalhadamente a respeito dessa pauta para a gente e que outras negociações estão mais avançadas nessa área de tecnologia para ajudar o Estado a se desenvolver ainda mais plenamente. Exatamente isso. Quer dizer, a agenda moderna de desenvolvimento econômico é uma agenda pautada em sustentabilidade, em inclusão social, em combate a desigualdades sociais, e tudo isso se faz, evidentemente, também com investimentos em capital humano. Então, a agenda do governador Tarcísio não é apenas uma agenda de investimento em capital físico, né, aquela agenda antiga, né, de desenvolvimento econômico. É uma agenda muito pautada, né, na agenda de investimento em capital humano, na agenda de investimentos no setor de serviços também, fundamental, sobretudo para a indústria paulista, é um setor pujante, concentramos 1/3, né, do PIB industrial, né, do país. E fizemos reuniões importantes com empresas, né, com gigantes internacionais, como a própria Meta, como a própria Microsoft e como a própria Amazon. O que se discutiu com essas empresas é o estado da arte em termos de uso de tecnologia de informação para a educação do público infantil, e não só para a educação do público infantil ou mesmo adolescente, mas também para a prestação de serviço público. Né? Então, concentramos muito, por exemplo, na questão do uso do metaverso como uma ferramenta poderosa, né, de ensino e também de prestação de serviço público. Então, ficamos de voltar a dialogar com essas empresas, convidamos os CEOs dessas empresas para virem a São Paulo, aprofundar essa discussão e certamente envolveremos a Secretaria de Educação também nesse debate. Perfeito, eu quero dar boas-vindas às pessoas que acompanhavam a Voz do Brasil pela nossa rede de rádios, para acompanhar a partir de agora no Jornal Jovem Pan a continuidade de uma entrevista especial com o secretário de Negócios Internacionais do Estado de São Paulo, Lucas Serrais, fazendo um resumo da participação da comitiva do Estado de São Paulo no Fórum Econômico Mundial de Davos. Agora, secretário, eu queria relembrar a nossa audiência que o fórum deste ano teve o seguinte lema: cooperação em um mundo fragmentado. Como bem disseram a Lívia e o senhor, muitos painéis, discussões, simpósios que tratavam dessas questões climáticas, ambientais e agenda verde. Diante disso, as empresas interessadas no estado de São Paulo, nessas tratativas, nessas reuniões bilaterais, ainda que fossem empresas de áreas distintas, tecnologia ou empresas interessadas na área de infraestrutura ou até agricultura, o viés da agenda verde sempre pautava esse tipo de discussão. O que eu quero dizer com isso? Caso uma empresa venha a investir de maneira intensa no estado de São Paulo na área de infraestrutura, as questões ambientais, de sustentabilidade, as questões climáticas farão parte desses acordos? Não tenha dúvida. Como eu disse, todos os projetos, né, de investimentos em infraestrutura hoje, em estudo, né, por nossa equipe, né, sob a orientação do nosso governador, eles contêm provisões muito claras relativas à questão da sustentabilidade. Né? Você mencionou, Daniel, a questão do mundo em fragmentação. É fato, hoje a gente vive uma realidade de reconfiguração das chamadas cadeias globais de valor. Né? Essa reconfiguração ela tem se dado sobre dois prismas muito importantes. O chamado nearshoring, que é você cada vez mais dispor de fornecedores mais próximos, né, dos grandes centros consumidores, e também do chamado friendshoring, que é você comercializar com países, né, com democracias consolidadas e estáveis, o que é exatamente o caso, né, do nosso Brasil, o que é exatamente o caso do Estado de São Paulo. Então, essa agenda hoje ela ainda é mais fundamental, ou seja, uma agenda de melhoria do ambiente de negócio, uma agenda pautada em sustentabilidade, uma agenda de investimentos em capital humano
uma agenda, como eu disse no início da minha fala, uma agenda moderna de desenvolvimento econômico. Tudo isso é fundamental para que a gente consiga tirar proveito desse momento específico que vive a globalização, que não se trata de uma desglobalização, mas sim de uma reconfiguração, né, geopolítica e econômica das cadeias de suprimento internacionais e que podem sim se transformar em grandes oportunidades para estados da dimensão do estado de São Paulo. Pois é, a responsabilidade social e ambiental pautando os negócios entre países e empresas, assuntos importantes tratados com Lucas Ferraz. Ele é o secretário de Negócios Internacionais do Estado de São Paulo, fazendo um excelente resumo da participação da comitiva do Estado de São Paulo no Fórum de Davos. Secretário, um grande abraço, boa noite e volte mais vezes. Muito obrigado, foi um grande prazer, um abraço a todos.